Vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar agora com a resolução de exercícios em que o reagente está em excesso. Nós temos aqui que 11,70 gramas de NaCl aquoso irá reagir com 27,20 gramas de nitrato de prata. Ou melhor, nós temos essas duas massas de reagentes e nós queremos saber duas coisas. Primeiro, qual é a quantidade de massa do reagente que está em excesso e qual é a massa de cloreto de prata que será formada aí no final do processo. Então, a primeira coisa é escrever a reação. Os dois reagentes, então, são o cloreto de sódio, que está aquoso, mais o nitrato de prata. Os dois são solúveis, tá? E formam aí cátions e ânions. Uma primeira dica de produto ele já nos deu. Ele nos fala que é um precipitado, ou seja, um sólido, um cloreto de prata. Se a gente olhar aqui, ó, para descobrir a outra substância que vai ser formado, o cloreto é um íon negativo menos um. A prata é um íon positivo mais um. Se a prata é mais um, o íon NO3 é menos um. Se o cloreto é menos um, o sódio será mais um. Ou seja, se eu unir o cloro e a prata, o que sobrou foi o sódio e o NO3. E eles se atraem porque eles têm aí cargas opostas. Então vai ser formado aqui o nitrato de sódio, que é também solúvel, então está aí no estado aquoso. Então, essa aqui é a nossa reação. Já está balanceada. Um átomo de sódio aqui, um átomo de sódio aqui. Um átomo, um Ag mais aqui, um Ag mais aqui. Um cloreto aqui, um cloreto aqui, um NO3 aqui, um NO3 aqui. Está balanceado. Então, o que, que eu sei? Que um mol de cloreto de sódio reage com um mol de nitrato de prata, produzindo um mol de cloreto de prata e um mol de nitrato de sódio, ok? Então, agora vamos comparar a quantidade em gramas para ver quem é que está em excesso. Vamos começar pelo NaCl. Um mol de NaCl pesa quantos gramas? É só ir na tabela. O Na pesa 23 gramas mais 35,5 do cloro. Então, nós temos aqui 58,5 gramas de NaCl que reagem com o nitrato aqui de prata. São quantas gramas da prata? 108 gramas da prata, mais 14 gramas do nitrogênio, mais 3 vezes 16 gramas do oxigênio. Se vocês fizerem essa conta aí, vocês vão encontrar o valor aí de 170 gramas. Então, 58,5 gramas de NaCl reage com 170 gramas de nitrato de prata. De onde eu tirei essa informação? Da equação. Agora nós vamos buscar aqui a informação do exercício. Eu não tenho 58,5 gramas de NaCl, eu tenho apenas 11,70 gramas. Então, para 11,70 gramas de NaCl, quanto eu precisaria de nitrato de prata? X. Se vocês calcularem aí, vocês vão encontrar o X igual a 34 gramas de nitrato de prata. 34 gramas. Eu tenho 34 gramas? Não, eu não tenho 34 gramas. Se eu preciso de uma quantidade maior de nitrato de prata para reagir com esses 11,70 gramas de NaCl, isso significa que nem todo o NaCl vai reagir. Ou seja, respondendo aqui a uma das perguntas, a uma não, né? Para ajudar a responder a uma das perguntas, nós já descobrimos quem está em excesso, que é o NaCl. Agora nós vamos descobrir quanto dele está em excesso. Para isso, o que, que eu vou fazer? Eu já sei que eu precisaria de 34 gramas de AgNO3 para reagir com 11,70 gramas de NaCl. Só que eu não tenho 34 gramas de AgNO3, eu só tenho 27,20 gramas. Então, vou colocar aqui 27,20 gramas de AgNO3, de nitrato de prata. Quanto então eu precisaria de NaCl? É o Y.
Se vocês fizerem essa conta aí, vocês vão encontrar que o Y é igual a 9,36 gramas de NaCl. Agora, para achar a quantidade que está em excesso, é só diminuir. São 11,70 gramas que eu tenho, menos 9,36 gramas, vocês vão encontrar aí o valor de 2,34 gramas. Então, eu tenho um excesso de 2,34 gramas de NaCl. Respondi aqui a minha primeira pergunta. Agora, qual foi a massa de cloreto de prata produzida? Eu sei que para. Aí, a melhor dica é: quando eu vou olhar agora quanto de produto foi produzido, eu tenho que olhar para o reagente que está em menor quantidade, ou seja, se eu tenho excesso de NaCl, nem todo NaCl vai reagir, mas todo AgNO3 vai reagir, concorda? Então, eu vou comparar a quantidade aqui de AgNO3 e a quantidade de cloreto produzida a partir dele, tá bom? Então, 1 mol de AgNO3 vai produzir 1 mol de cloreto de prata. Em 1 mol de AgNO3, deixa eu colocar essa informação aqui, que fica mais fácil vocês visualizarem. 1 mol de AgNO3 vai produzir 1 mol de cloreto de prata, um precipitado. 1 mol de AgNO3 nós já calculamos, ele tem 170 gramas. Então, 170 gramas de AgNO3 vai produzir 1 mol de prata, vai ter que a massa da prata é igual a 108 gramas, mais 35,5 do Cl, isso aqui vai dar 5, 8 mais 5, 3 aí 1, aqui fica 4, 143,5 gramas de AgCl. Só que eu tenho 170 gramas de AgNO3 reagindo? Não, eu só tenho 27,20 gramas. Então, eu tenho 27,20 gramas de AgNO3, nitrato de prata. Então, eu vou ter aqui, ó, Z de cloreto de prata sendo produzido. Se vocês calcularem, vocês vão encontrar um valor aproximado de 22,9 gramas de cloreto de prata, ok? Se tiverem dúvida, envie para nós através do site quadro.com.br. Um grande abraço e bons estudos!